Agora a gente tem um outro teste que a gente consegue fazer por aqui, que é muito, muito, muito legal. Que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Professor, será que a gente consegue desligar os 3 bicos desse carro? Os 3 bicos também dá. Não. Não, você quer fazer bobina? Compressão relativa. A compressão relativa dá pra fazer com bobina também. Não pode. Não, tensão não pode. Não, se você desligar a bobina, o que vai acontecer? O bico vai injetar. Entendi. E vai lavar cilindro. Lavou cilindro, combustível no óleo. Combustível no óleo vai alterar o AF. Alterou o AF, acende a luz. Entenderam? Então, quando for fazer teste de compressão relativa no carro, sempre desligar bomba, bico ou relé fusível de bico, né? Ou desligar o sensor de rotação e o sensor de fase. Também dá. Nesse caso aqui, o bico tá facinho aí, né, professor? Só essas travinhas que é chata. Ok. Gente, aqui ó, o que acontece? Eles tiraram ali desligaram os bicos injetores para nós podermos fazer um teste de compressão nesse motor através das ondas. Todo mundo sabe o que é compressão no motor? Sim. Sim, né? Ok. Então o que acontece? O motor de partida, ele gira o motor. Quando o motor tá para o motor entrar em funcionamento. E ele recebe 12 volts da bateria, então a bateria vai lá e soca 12 volts nele. Pau! A hora que ele coloca, ele dá um arranque, né? E ele começa a girar. E ele gira. Só que ele não gira. Ele gira. É assim ou não é? O barulho tá meio feio, né? Ele tá estragado esse motor. Mas ele fica. Por que ele faz esse? Porque o pistão. O motor ele tem os 4 tempos, né? Admissão, compressão, explosão e descarga. Então, quando ele sobe na compressão, existe uma força, porque o pistão ele admite oxigênio, quando ele admite oxigênio e combustível, no caso ele tirou o bico, não tem combustível, mas ele admite o oxigênio, e quando ele sobe, as 2 válvulas ou as 4 válvulas fecham. E ele vai pressionar esse oxigênio. Não vai pressionar? Então vai fazer o quê? Vai ter que ter um esforço, porque o oxigênio... Olha quanto que vai entrar de oxigênio aqui dentro desse cilindro. Né? No caso aqui, esse motor é 1.0, você pega 1000 e divide por 3. Vai dar 333 milímetros cúbicos de oxigênio cada cilindro. Certo? Então vai ter 333 milímetros cúbicos. Então ele vai ser aqui com o pistão aqui embaixo, no PMI. Conforme ele vai subindo, essa quantidade de oxigênio ela vai sendo comprimida. Vai comprimindo. A mesma coisa você pegar uma seringa e baixar a seringa, tampar aqui e erguer. O que vai acontecer? Você não vai conseguir erguer. Certo? Só que o pistão consegue, porque é uma força mecânica. Então ele dá um jeito. Só que o oxigênio fica espremido. Então esse esforço dele... Então, para ele funcionar, para ele baixar, ele teve uma queda de tensão, que nós vimos ali, teve uma queda. Mas para subir, essa queda vai ser maior. Vamos dizer assim, que para rodar até aqui, ele caiu 10 volts. Só que nessa subida aqui vai para 9.8 volts. Então ele gastou mais ou menos 0,2 volts a mais para subir aqui, ok? Então, se algum cilindro tiver com algum problema de anel ou válvula, esse esforço vai ser menor, porque daí o oxigênio vai escapar. E aí a gente vai conseguir ver nas ondas. Então a gente consegue ver a compressão dos cilindros através das ondas, sem ter que colocar nada mecânico ali. Entenderam o X da questão? Só que para isso acontecer, nós temos que usar algumas técnicas. A primeira técnica, nós estamos fazendo um teste aqui em DC. O que é DC? Direct contínuo, tensão contínua, bateria positiva aqui, negativa ali. Quando eu tenho AC, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma tensão alternada que parte do zero e vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, certo? Sim ou não? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar aqui para AC, para eu fazer esse teste que eu quero. Então, professor, aperta aqui, por favor. Você está enrolado comigo hoje. Eu tô. AC. É só clicar. Aqui, ó. Você clicou aqui? Você clicou aqui, né? Então desinverte.
Isso. Aperta só aqui no DC. Isso. Ó, virou a C. Tira a mão da frente pro pessoal ver. Desculpa. Não, de nada, não tem problema não. Agora, gente, ó. Só que mesmo assim, professor, dá o play agora para eles verem de onde vai sair o sinal. Ó, mesmo estando com 13 volts lá, tá com 13 ali, né? 13. Mesmo estando com 13 volts, só que eu coloquei em AC. Então o sinal agora tá saindo de onde? Do meio. Por quê? Porque é alternado. Quando eu falo AC, o sinal sai do meio, porque daí ele vai ver o que? Ele vai ver só as oscilações para baixo e para cima. Ok. Essa tensão da energia nossa aqui é quantos volts? Aqui é 220? Aqui é 220. Tá. 220 para onde? Para cima e para baixo. Certo? Quantas vezes por segundo? Quantas vezes ela oscila por segundo? Atenção. 60 Hz. Quando vocês vão comprar quando é 60 Hz? Quando a gente fala Hz, gente, é 60 vezes por segundo, tá? Então, a tensão da energia, a tensão da rede, ela oscila 60 vezes por segundo. Então, qualquer coisa que você pega aqui, você vai ver lá, 60 vezes por segundo. Aí, quando você compra alguma coisa da China, vem lá 50 vezes por segundo. Você fala, ih, caramba, ferrou. Né? Mas às vezes não dá nada. Por quê? Porque tem países que não usam 60 Hz, usa 50 Hz. Ok? Estão conseguindo entender? Um pouquinho? Bruno? Mal mesmo? Então tá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa tensão aqui que está de 5, nós vamos colocar ela para 100 milivolts. Põe lá, professor, 100 milivolts. Isso. Ó, ela já tá pegando alguma coisa. Professor, agora aperta isso aqui é um filtro. Ó, quando eu apertei o filtro, eu filtrei o sinal. Então o nosso equipamento tem um filtro no software. Outros equipamentos têm que colocar um filtro de linha, um filtro no lugar do cabo. O nosso já é tudo automático. O New é bom demais, né? Forgado. Agora, ele vai dar partida. Dá uma partida lá, professor. Observe a onda. Ok. Olha só o que aconteceu. Vou dar o stop. Ó, nesse ponto, ó, nós tivemos algumas oscilações. Só que elas estão meio esquisitas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mexer no tempo. Olha lá, ó. Ok? Olha lá, ó. Eu mexi no tempo. E aí, gente, o que significa? Aqui, ó. Aqui eu tenho o meu ponto zero, não tenho? Sim ou não? Sim. Então, esse ponto zero é o 0 volts. Quando faz o esforço, olha o que acontece aqui, ó. A tensão cai. E sobe. Então, aqui é um cilindro, aqui é outro cilindro, aqui é outro cilindro. Entenderam? Então, aqui, ó, eles estão bem próximos aqui, um do outro, não tá? Então, significa que a compressão está ok. Se uma dessas aqui estivesse acima, estaria ruim a compressão. Aí você teria que tirar as velas e ir lá com... Só que aqui a gente não consegue saber qual é o cilindro. Para fazer isso, teria que atenuar, mas é meio complexo, porque às vezes não dá atenuação, aí é outro tema. Mas o importante é você entender isso aqui. O porquê que aconteceu essa queda. Então você analisou aqui a onda, tá? Isso aqui são todos os ciclos do motor. Professor, dá uma partidinha, deixa eu dar um play aqui, pra você dar mais uma partidinha para eles verem. Vai. Espera aí. Vai. Ok, professor. Olha lá, gente, ó, exatamente o que eu falei para vocês. Então, olha só como que é interessante. Nós conseguimos fazer um teste desse. Aí o que nós pensamos? Alguns osciloscópios bem caros,
eles conseguem fazer esse teste de compressão relativa através da corrente. Aí você tem que ter uma pinça que custa R$600, você coloca para fazer isso. A gente faz por tensão. E aí o que nós fizemos? Nós criamos um software, né? Na verdade é um algoritmo, aonde ele vai ler isso aqui, ó. E aí ele vai me dar um relatório para eu mostrar para o cliente. Porque eu sei como é. Que nem vocês entenderam o porquê que isso aconteceu. Vocês entenderam que a gente colocou em AC. Vocês entenderam que eu coloquei. Eu diminuí a tensão para eu ver realmente a oscilação. Porque se eu deixasse aqui em 5 volts não ia acontecer nada. Então eu tive que diminuir a tensão. Como o AC sai do meio, eu consigo ver essa onda. Isso é uma característica do osciloscópio. Agora, professor, vem aqui, ó. Carrinho. Aqui nesse 1, 2, 3 aqui, que não dá para ver direito. Teste de compressão. Seleciona 3 cilindros. Seguinte. Começar teste. Agora eu preciso que você dê partida. A hora que ele der partida... Ó, você olha aqui na barra, tá? A hora que encher, você para. Tá. Já liga a chave da partida, tá? Não liga só não. Ok. Assim fica fácil, né? Entenderam? Isso. Mas assim, o importante, gente, é entender o fundamento da coisa. Foi difícil a gente pegar essas informações aqui e colocar em barra? Pra caralho. Foi muito foda. Ainda mais que esse monte de motor de partida que tem, uns tem redução, o outro não tem, e a tensão é maior, a outra tensão é menor, pensa no rolo. E o grande problema do reparador é não entender a base. Porque o cara que sabe de osciloscópio, ele usa isso aqui no dia a dia dele, porque é fácil. Mas se ele vê que está meio errado, é só ele olhar aqui nas ondas. Eu não ensinei vocês a olhar na onda? Sim ou não? Acabou, meu. Olha a onda. Vocês sabem, isso aqui é para mostrar para o cliente. Para o cliente ficar, que massa, velho. Caramba, cara. É diferencial, né? Lógico. Ok? Vem aqui no carrinho, professor. Vem aqui nesse HDzinho aqui. Aperta a casinha. Ó, quando ele apertou carrinho, HD, casinha, apareceu esses 4 botões aqui, ó. Esses 4 botões é o quê? É todos os sensores e atuadores que tem num carro. Então, quando você clicar em algum deles, por exemplo, clica no sensor aqui, professor. Ó, sensor de fase, posição de borboleta, rotação ABS, rotação RAL, rotação indutiva, sonora. Aperta aqui essa rotação indutiva, professor. Ó, aparece aqui, aperta a lupinha aqui. Aonde você vai colocar a agulhinha do osciloscópio? Fecha aqui, professor. Uma informação técnica de como funciona. Pode fechar, professor. Cancela aqui para sair aqui. E como tem que ser a onda? O equipamento já regulado, ó, esse aqui ele está em 2 volts em 10 milissegundos. E como tem que ser a onda do sensor de rotação? É só você dar o play. A hora que você dá o play, o sinal verde tem que desenhar por cima. Aí você sabe que tá ok. Ok? Só que a gente tem que entender o fundamento. Não adianta você querer só fazer caracrachá. Não funciona. Porque esse aqui é um sinal genérico. E sinal genérico, às vezes ele é diferente. Às vezes você vai até regular o equipamento, mas às vezes o sinal não vai estar conforme como tem que ser aqui. Ok? Mas tudo que você quer testar, ele mostra. Aí beleza, aí eu vou embora e você fala assim, puta Celso, mas você não ensinou eu testar o sensor de rotação com osciloscópio. Vai lá no YouTube, com osciloscópio. Vai lá no YouTube, aula de testar o sensor de rotação indutivo. Pum, tá lá.
assista lá, vem aqui com o professor, que ele vai trazer o osciloscópio, né? E aí vocês fazem na bancada, ao vivo. Gente, é top. Aí se você tiver a condição de chegar na tua oficina, no seu trabalho e fazer lá com a tua ferramenta, meu, é difícil que vocês não vão conseguir consertar num carro, tá? Ok? Vocês devem ter aprendido sobre ignição. Vela, bobina, nananana. O que acontece? O sensor de rotação informa a central que tem rotação, a central analisa como é que está todas as coisas, se tiver tudo ok, alimentação, blá blá blá, os sensores, ela faz o quê? Ela manda pulso para a bobina e para o bico, para o motor entrar em funcionamento. Ok até aí? Ok, né? Esse pulso que a central manda para a bobina é o que a gente chama de primário da bobina. Até aí tudo bem? E o sinal que sai da bobina para a vela nós chamamos de secundário da bobina. Então, a central ela manda uma tensão para a bobina, ela manda um pulso para a bobina. Esse pulso, ele tem dois modelos. Ele tem do tipo potência e do tipo digital. Na verdade, esse digital quem colocou o nome fui eu, tá? Porque é um pulso digital. O que acontece, gente? Quando nós temos um carro que a gente chama de primário potência, significa que o transistor da bobina está dentro da central. Tá? Esse transistor está dentro da central. E aí, a central ela manda um pulso grande para a bobina. Quando o transistor é na bobina, aí vem um sinal bem pequenininho. Um sinalzinho de 5 volts, 3 volts, que é uma perninha de grilo. Por quê? Porque a potência está dentro da bobina. Aí pode vir um sinal pequenininho, que é o que acontece na maioria desses carros mais novos agora. O primário é digital. Quando é potência, beleza. Mas quando é digital, aí o primário, o sinalzinho é bem pequenininho. Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse teste. Tem que usar aquela caneta ali, ó. Porque quando o primário é potência, você não vai queimar nada. Agora, quando ele é digital, se você usar outro tipo de caneta de polaridade, você queima a central na hora. A bobina ou a central. Na hora. Colocou, queimou. Não tem conversa. Carrinho. Casinha. Ignição. Vamos primeiro no primário digital, professor. Abre aqui, aumenta aqui esse aqui, por favor. Ó, gente, essa bobina aqui, ó, é uma bobina de um Up, um Gol G6, esses carros. Tem 4 fios, aonde são 3 fios grossos e um fininho. Então o fininho é o sinal. E os 3 são alimentação, porque a bobina precisa de muita energia, porque ela vai transformar 12 volts em 35 mil volts. Então ela tem que ser parruda, né? Tem que ser um negócio forte. Por isso que o nome da bobina é transformador. Ela transforma baixa tensão em alta tensão. Então, ele vai ter 2 negativos, um positivo e um sinal. E aí, ó, onde eu coloquei a agulhinha? Ó, no sinal. Fecha aqui, professor. Fecha ele de novo. Olha como é que é o sinalzinho. Ó, a tensão máxima dele, ó o RMS, 2.2 volts. O sinal. O pico é 5, porque ele está numa escala de 2, então, ó, 2, 4, 5. Então, ele me deu um pico de 5. Esse tempo aqui, gente, de acionamento, é o que a gente chama de ângulo de permanência, que é o tempo que a bobina fica acionada, que dá o... Gostou do... que dá a centelha, né? Então, esse tempo aqui ele é muito importante. Ele não pode ser nem maior nem menor, porque senão pode queimar a bobina. Tem o tempo correto aqui, tá? E quando você acelera, esse tempo aumenta para ficar mais tempo acionada a vela. O professor deve ter explicado isso aí para vocês. 5 volts. Esse aqui queima. Professor, de novo. Carrinho. Esse aqui é o digital. Agora vem aqui, ó, primário potência. Ó, o próprio aparelho fala, ó, usar atenuador. O que é atenuador? Atenuador é uma peça que eu preciso colocar. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Que eu vou vir aqui, eu vou tirar aqui o cabo, vou colocar aqui, ó. Ixi, tá dando choque aqui. E vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma ponte, ok?
ok? Por quê? Porque esse atenuador é um atenuador vezes 10. Então, lembra que eu falei para vocês que o meu equipamento ele mede no máximo 40 volts? Só que quando eu coloco o atenuador é vezes 10. Ele vai medir até quanto? 400. Entenderam? Fecha aqui, professor. Ó, então, agora, o que aconteceu? Eu teria que ter colocado o atenuador. Aqui onde está escrito ponta, é que vocês não viram, mas aqui estava 1x. Agora está em 10x. Por quê? Porque eu coloquei o atenuador. E olha o sinal. Olha a tensão do sinal. 277 volts. Que é esse pico aqui, ó. Na verdade, esse pico aqui é um espelho do secundário. Só que a central, a bobina, ela não consegue segurar, não tem nenhum tipo de filtro. E aí retorna aqui e a gente consegue ver um espelho do secundário através do primário, tá? E aí aqui a gente também tem aqui o tempo de acionamento, tá? Que é o ângulo de permanência da bobina. E aqui é o sinal secundário, que é a alta tensão. Aqui é o momento em que a vela está sendo acionada, tá? Aqui é o arco da centelha. E aqui é o final da centelha. E aqui é o residual da bobina, que ainda sobrou um pouquinho de energia para a bobina. Esse arco podia vir até mais para frente. Por quê? Porque sobrou residual. Esse tamanho aqui ele é muito importante. Quem define esse tamanho aqui é a regulagem da vela. Se ele estiver muito alto, muito baixo, o carro perde potência, né? Por isso tem que regular direitinho, tá? Então, isso aqui é um primário potência. Agora, ô professor, agora você vem aqui de novo no carrinho. Vem aqui em secundário bobina COP. Abre aqui, aumenta. Quando nós fizemos nosso equipamento, gente, nós tínhamos essa pinça COP. Aí a gente colocava a pinça COP em cima da bobina e a gente conseguia ver um sinal do secundário, só através do campo magnético, tá? Pode fechar, professor. Fecha. Ó, aqui seria esse sinal aqui. Só que depois nós desenvolvemos essa pinça aqui, ó, que é muito melhor. Então o que acontece, gente? O cabo da vela, ou a bobina, ela vai jogar, a bobina ela vai jogar a tensão na vela para a vela poder acionar o motor. E existe um caminho. E esse caminho é pelo cabo e pelo supressor. E ele dá 30 mil volts, 25 mil volts, né, dependendo da situação. Como a tensão é muito alta, tem um campo magnético. E esse campo magnético, a gente consegue enxergar ele através de algum captador. E dependendo da bobina, nós conseguimos até tirar alguma informação sobre isso. Não é todas que dá, mas a maioria dá. Então, se eu pegar essa minha... Na verdade, aqui na ponta a gente tem um sensor de rotação, tá? Sem frescura. Aí a gente colocou alguns capacitores, umas resistências, tudo calculado, para ficar com um sinal um pouco melhor. Aí você vai pegar isso aqui, vai funcionar o carro. Como não é cabo de vela, é bobina individual, a gente vai colocar em cima da bobina. E quando coloca em cima, a gente consegue ver o secundário, que é aquele sinal ali, ó, tá? E esse sinal de secundário é o quê? É a mesma coisa daquele espelho do primário. Aqui eu tenho o acionamento, aí eu tenho a alta tensão, a descarga, tá? Essa descarga aqui, né, que é da vela, e o seu residual. Então isso a gente consegue ver ali no nosso osciloscópio, que é o que a gente vai ver agora. Vou colocar aqui no canal A, dar o play. Olha lá, eu vou colocar aqui em cima. Opa. Segura aí pra mim, mano. Aí, ó. Pode desligar, professor. Deixa eu explicar uma coisa pra esses meninos. Bom, vocês vão observar que o sinal é diferente do sinal que está do fundo da tela, não é? Porque o sinal do fundo da tela é o sinal do up. Então é diferente. Então eu precisava de um sinal do Ford Ka.
Aí o que a gente tem? Nós temos uma nuvem de troca de sinal. Então todo mundo que tem um NIL pode pegar um sinal qualquer e subir na nuvem. Aí todo mundo que tem um NIL consegue compartilhar essa informação. Hoje nós temos mais de 5.000 sinais, tá? Então, como ele não está me ajudando em nada, eu vou apagar esse meu sinal de referência. Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar 2 vezes e vou apagar ele. E agora eu vou observar o que está acontecendo aqui. Bom, a mesma coisa. Eu tenho aqui o primário, a alta tensão aqui, a descarga e uso residual. Aí aqui, gente, eu posso, para eu ter uma visualização melhor e compreender melhor, eu posso vir aqui e ajustar tanto o tempo quanto a tensão. Se eu colocar a tensão para 1 volt, esse sinal vai crescer. Se eu colocar ele com um tempo um pouquinho maior, ele vai esticar e vai facilitar a minha análise. 1 volt. Então aqui eu consigo examinar melhor. Por exemplo, gente, se eu tivesse um carro que estava dando fuga de corrente em algum momento, eu iria voltando na linha do tempo, todos têm que estar desse tamanho. Se algum tivesse um pouquinho menor, tá pulando centelha pro terra, não tá caindo na vela. Aí o carro dá aquela falhadinha e vai. Conseguiram entender um pouquinho, gente? Eu acho que essa parte ficou muito rápida. Então, se caso vocês ficaram com dúvida, fala com o professor. Se tiver em casa, tiver curiosidade, assiste uma aulinha lá. Eu tenho lá os videozinhos lá ensinando também. Tá lá no YouTube, Mecânica Avançada. Que isso tudo é só para ajudar quem está começando. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu ficarei muito feliz se pelo menos a metade daqui seguir no rumo e estudar com força. Isso aqui é o futuro, cara. Não tem mais para onde correr, tá? Se alguém ficou com dúvida, não se assuste. Tá? Eu fiz 2 anos, eu falei 1 ano e meio, eu fiz 2 anos de osciloscópio e tem coisa que eu não sei ainda, mas muita coisa, tá? Então é estudar, correr atrás. E, lógico, não precisa ficar louco também, né? Mas estudar para pelo menos consertar o carro, pelo menos saber o que está acontecendo, né? Não precisa ficar maluco, né, professor? Não. Mas vamos fazer um serviço de qualidade, vamos fazer as coisas com fundamento, saber o que está fazendo, né? É aquilo que a gente falou, né, Celso? A gente estava conversando e eu falando para os alunos. Falei, não adianta a gente bater o peito e dizer eu sou o bambambam do negócio, pego, resolvo e faço. O negócio é estudar, conhecer o componente, trabalhar em cima do componente e saber resolver o problema, né? E cobrar em cima disso, né? Ganhar em cima disso. Se eu tenho um puta dos aparelhagens desse aqui, passar o aparelho pro cara e falar, não é nada não, vai com Deus, não existe isso aí, né, cara? Você tem que cobrar, você tem que ter o seu valor, você tem que ter o seu preço e fazer o serviço com qualidade, com certeza. Ah não, isso aí com certeza. Não igual tem. Igual você que tem rodado, cara, a experiência igual a gente passa pros meninos, tipo assim, que tem lugares que você passa a oficina, o cara fala, velho, não precisa aprender isso aí não, que já tem um monte de serviço, tipo assim, né, o que eu tenho aqui é o suficiente para mim. Você não estou dando conta nem do meu serviço. Não estou fazendo meu serviço, né? Então acho que a gente não pode ficar focado nessa visão, né?